meu nome é Keila, eu sou professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema e é uma honra muito grande estar aqui com você. E antes de vocês se assentarem, eu queria que você pegasse a sua Bíblia na sua mão. Levanta aí que você é forte e poderoso. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a verdade de Deus, a palavra de Deus. Eu amo essa palavra. Eu honro essa palavra. Eu aceito viver sobre essa palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Amém. Pode se assentar. Vamos ter um tempo poderoso agora. Queridos, é uma grande honra estar aqui. Como eu disse para você, eu sou professora do Centro de Treinamento Bíblico, já tenho desde 2017 e sou convicta das verdades da palavra. Nós estamos vivendo uma época em que a palavra tem sido afrontada de muitas maneiras. As pessoas têm rejeitado a Deus, têm rejeitado a sua palavra, mas ela é viva, ela é eficaz, ela não muda, e eu vim aqui para falar com você sobre princípios bíblicos. Olha só, nós estamos vendo um tempo de um conhecimento muito acelerado. Hoje tem na internet gente ensinando a fazer negócios, tem gente ensinando a investir na bolsa de valores, tem gente ensinando a ter mais seguidores, todo tipo, tem gente ensinando como que você come, tem gente ensinando a fazer exercício, todo tipo de conhecimento hoje está disponível no seu celular, está disponível na sua internet. Estamos vivendo uma era que a gente pode classificar de uma era de conhecimento. Mas, querido, o conhecimento da palavra tem sido rejeitado. As pessoas estão tentando transformar a verdade de Deus em mentira e dizer que a verdade do mundo é superior a qualquer outra coisa. Já chegaram até com uma história de que existe a minha verdade. A verdade é a verdade para mim e para você, independente de eu querer ou de não querer. Okay. Então o povo está chegando a dizer: não, essa é a sua verdade, aquela é a minha verdade, como se houvesse um monte de verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E pode acontecer o que for, essa verdade não vai mudar. Olha só, queridos, Deus trabalha por meio de princípios. Ele fez os seus princípios. O Deus que fez a terra com base em princípios. Você pode não gostar dos princípios dele, mas você não vai conseguir mudá-los. Por exemplo, quando ele fez a terra, ele determinou que o sol nasceria em tal hora e que o sol se poria em tal hora. Você pode não gostar, você pode querer que o seu dia seja maior, mas ele vai ser do jeito que Deus falou que ia ser. O mar vai, o mar volta. Há quantos anos? Desde que o mundo é mundo. E vai continuar a onda subindo e a onda descendo, porque foi assim que Deus fez. Tudo que você jogar para cima vai voltar para baixo. Vai cair. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas e Deus determinou como cada coisa ia acontecer. O Criador determina como que a sua criação vai funcionar. A palavra de Deus não vai mudar. Mesmo que eu não goste dela, mesmo que eu não queira andar sobre ela, ela não vai mudar. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Deus jamais vão passar. Para sempre a palavra de Deus está firmada no céu. Ela está estabelecida e nada é capaz de alterar o que ele escreveu. Deus não pede opinião, Deus manda. E quem é sábio obedece. Manda quem pode. Como é que é o resto? Obedece quem tem juízo. Deus fez leis, Deus determinou como as coisas funcionavam. E eu quero começar com você lendo Gênesis no capítulo 8, no versículo 22. Olha o que está escrito aí. Olha a lei que ele fez. Gênesis 8, capítulo 22, versículo 22. Eu quero ler na versão King James para você. Diz assim, olha: enquanto durar a terra, semeadura e colheita,
frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Está escrito na Bíblia King James. Enquanto durar a terra, vai ter verão e inverno, vai ter frio, vai ter calor, vai ter dia, vai ter noite. Pode se levantar o cientista que quiser, o sábio que quiser, porque nada vai mudar o que Deus estabeleceu. É assim desde que o mundo é mundo, desde que Deus ajustou as coisas, e assim permanecerá, porque Ele determinou. E eu vim aqui para falar com você sobre família, porque família não foi o homem que inventou. O homem não começou com a família e ele não vai conseguir acabar com a existência de famílias, porque tudo o que Deus faz durará eternamente. Vai continuar existindo família, mesmo que o povo não queira. Então eu vim aqui para trazer os princípios da palavra sobre família. Sabe por quê? Porque aquele que cria com base, ele coloca leis naquilo que ele cria. Por exemplo, recentemente, há 2 semanas, eu tive um prejuízo gigantesco, porque eu não li o manual da minha máquina de lavar roupa. O que aconteceu? Estragou. Fazer o quê? A conta chega. Porque eu não usei como deveria isso daqui, queridos. Esse aparelho celular, ele tem um propósito. Ele foi feito para atender a certas necessidades. Se eu pegar uma jarra de suco e eu tiver sem colher e eu quiser pegar esse celular aqui e misturar o suco, o que vai acontecer? Prejuízo. Porque ele foi feito para misturar suco. Vamos supor que as crianças estejam sem um brinquedo. A gente fala, não, toma esse brinquedo aqui, vai brincar com ele. Você queria uma bola? Começa a jogar aí um para o outro, vai dar certo? Ele foi feito para ser jogado de um lado para o outro? Não. O casamento, quando Deus fez também com princípios específicos para que ele funcione de um jeito específico. Por que os casamentos se desfazem? Porque as pessoas não estão fazendo o casamento funcionar do jeito que Deus disse que ia funcionar. E o jeito que Deus disse que funciona dá certo. É eterno, dá certo funcionar o meu casamento, o seu casamento, a sua família do jeito de Deus. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo não é o povo do mundo. Ele está dizendo esse aqui, ó, o meu povo está perecendo, não é porque a carestia está muito grande, as coisas estão muito caras. Não é porque os políticos, não é porque o SUS, não é porque o serviço público, não, meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento dos princípios da palavra. Como não conhece os princípios da palavra, está agindo de jeito errado. E queridos, agir do jeito errado vai dar problema. Porque o casamento tem um jeito certo de funcionar. E o jeito certo é só sensacional. Então vamos dar uma olhadinha nesse jeito certo, como todo casamento funciona. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar por aí. Quem eu conheço esse texto de cor? Eu também, e vamos ler de novo. Porque Deus tem coisas novas para nos ensinar com base nas mesmas leituras, nos mesmos versículos. Gênesis 1, versículo 1, diz assim. É a primeira paginazinha da sua Bíblia. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha só, antes que houvesse qualquer coisa na terra, aqui não tem homem, aqui não tem mulher, aqui não tem casamento, aqui não tem nada. Tem uma terra estragada, uma terra com morte, uma terra em trevas, uma terra sem forma, uma terra vazia. Mas Deus olha para uma terra vazia, sem forma, estragada, e Ele não diz que pena que a terra está estragada. Ele diz, não, tem solução. Ele coloca o Espírito pairando sobre aquele lugar, para guardar aquele lugar, para que ninguém o destrua.
Por quê? Porque Deus já resolveu que Ele vai dar uma solução àquele problema. Ele vai enviar um jeito dessa terra ser consertada. Você vai ouvir, então, a partir de então, aqui na palavra, se você continuar lendo, você vai ouvir Deus falando assim: olha, haja luz, haja luminares, haja peixes, haja animais, haja isso. Deus vai dizendo: haja separação entre águas e águas, e Deus vai ajeitando a terra. E a ideia que eu tinha quando eu lia o capítulo 1 de Gênesis, eu pensava: gente, que máximo! Deus pegou a terra inteira, consertou a terra inteira, que legal, agora está pronta para o homem habitar. Deus envia como uma resposta, como um recurso para resolver esse problema da terra. Deus podia ter feito tudo sozinho, mas Ele não fez tudo sozinho. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai criar alguém que vai juntamente com Ele resolver esse problema. E Deus não arrumou a terra inteira. Como assim, Keila? Olha aí Gênesis 2:8 junto comigo. Olha o que está escrito aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A terra estava pronta para produzir, estava pronta para ser ajeitada, mas a terra inteira não era um paraíso. O paraíso se chama Éden, que é lugar de delícias. Esse Éden era um pedaço da terra. A terra está... se você continuar lendo a palavra, você vai ver Deus falando: olha, a terra não tinha brotado porque não tinha chovido. Quando vai falar lá na frente, você vai ouvir falar isso. Deus chama o homem, Deus faz Adão. Quando você lê o capítulo 2, Deus está explicando aqui, Ele fazendo Adão. Ele vai pegar Adão e Ele vai sair com Adão, vai levar Adão para um certo território e vai dizer: Adão, eu vou transformar esse pedaço aqui em Éden, e você vai expandir esse Éden. Você vai frutificar, você vai dominar, você vai ser produtivo, você vai expandir o seu território. Por quê? Porque a terra inteira não era Éden. Plantou o Senhor um jardim no Éden. Pensa em que lugar maravilhoso que não devia ser este jardim. Deus resolve o problema da terra, criando um homem que vai gerir essa terra. Salmo 115, no verso 16, diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus diz para Adão: Adão, agora a terra é sua. Eu vou te entregar esse jardim, e você vai lavrar esse jardim. Você vai guardar esse jardim. Queridos, Adão era pleno. O relacionamento de Adão com Deus era perfeito. Estava tudo bem. Adão não precisava de mulher. Por quê? Porque ele era pleno em Deus. A Bíblia não vai dizer que Adão sentia falta de uma companheira. Não, não diz isso. Diz: viu Deus que não era bom que um homem estivesse só. E aí Ele providenciou para ele a primeira equipe. A primeira equipe que Deus providencia é um casal. Deus podia ter dado 2 homens para Adão e falar: ó, fiz uma equipe para você. Mas não foi isso que Deus fez. Deus entregou para Adão uma única mulher. E aquela seria a equipe que ia transformar toda a terra no Éden, junto com o Espírito que pairava sobre a terra. Essa foi a primeira equipe. E olha, eu quero te falar sobre o potencial dessa equipe. Adão tinha um potencial extraordinário, porque ele foi feito para prosperar. Ele foi feito, quando Deus fez Adão, já fez Adão pronto para fazer tudo o que ele tinha que fazer. Não era uma pegadinha: Adão cuida da terra aí. Não, Adão estava preparado. Adão tinha sido feito já pronto para fazer o que ele tinha que fazer. Deus não errou quando fez Adão. Agora, quando Deus faz
Eva, tirando Eva de dentro de Adão, de onde foi que Deus fez Adão? Do pó. Deus podia fazer Eva do pó? Claro que sim, mas ele não fez isso. Ele tirou um pedaço de Adão e disse: olha, eu vou fazer uma equipe a partir de você mesmo. Vocês dois estão visceralmente ligados, porque vocês são um pedaço um do outro. Vocês são como um quebra-cabeça. É uma parte e outra parte. A parte sozinha não contém toda a imagem. Mas quando se reúnem as duas, quando se unem as duas partes, aí você enxerga a imagem todinha que o quebra-cabeça traz, certo? Adão e Eva, juntos, eles eram a imagem completa do Criador. E Deus disse: olha, vocês estão prontos para prosperar. Deus os abençoou e disse: agora, crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai. Cuida disso daí, expande esse Éden. Por que Deus disse isso? Porque eles tinham todo o potencial para fazer isso. Eles estavam prontos para fazer isso. Eles eram habilitados. Quando a Bíblia diz Deus os abençoou, está dizendo Deus os capacitou e os autorizou a prosperar. Amém. Olha que coisa mais extraordinária. E aí eu quero te trazer um princípio poderoso demais que existe aqui, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Abre lá. Deuteronômio, 5 livros depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é o 5º, capítulo 32, no versículo 30. Olha que texto poderoso, porque ele traz um princípio espiritual que vai falar sobre essa equipe de Deus. Olha o que está escrito. Deuteronômio 32, versículo 30. Diz assim: como poderia um só perseguir quantos? 1000. Esse é o potencial que Deus deu ao homem. Um só está preparado para perseguir 1000. Sério, Keila? Começa a ler o livro de Juízes, que você vai ver um só derrubando muitos. Porque Deus colocou dentro do homem esse potencial. Mas olha como continua o versículo, diz assim: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 2000? É isso que está escrito aí? O que está escrito? Que conta é essa de Deus? 1 faz fugir 1000, 2 fazem fugir 10.000. O que é isso? Poder expandido. Você sozinho, você tem um potencial, mas quando você se junta com sua mulher, o potencial é muito mais do que duplicado, do que quadriplicado. O potencial se torna extraordinário. 1 faz fugir 1000, 2 fazem fugir 10.000. Quando é que 2 não conseguem fazer fugir 10.000? Quando o resto aí que está escrito acontece. Vocês estão vendo aqui no então? Diz assim: quando é que isso não acontece? Se sua rocha não os venderam, se o Senhor não os entregar, é isso que vai acontecer. 1 vai vencer 1000 e 2 vão vencer 10.000. Se o Senhor estiver envolvido nesse processo, essa é a capacidade que você tem sozinho e essa é a capacidade que você tem em equipe. 2 vencem 10.000. Que poder existe dentro de um casamento? Sabe por que Satanás quer destruir? Porque, embora muita gente não saiba desse princípio, ele está em operação. Então, Satanás quer fazer a gente primeiro desconhecer e depois não usufruir do benefício. Porque, queridos, 2, um casamento ajustado não tem inimigo que dá conta não. 2 fazem fugir 10.000. Esse é o potencial de um casamento na palavra. Se funcionar do jeito dos princípios da palavra, 2 são imbatíveis. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, mas vai ter que ser de acordo com os princípios da palavra. Aí Deus vai dizer quando é que um casamento está do jeito de Deus. Para um casamento ser do jeito que Deus planejou, ele vai ter que obedecer a certos princípios. Ele vai ter que funcionar de um jeito específico. E é sobre isso que eu vim falar com você. Qual é o jeito de Deus para um casamento dar certo? Abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4.
Eclesiastes, vem depois de Provérbios, vem o livro de Eclesiastes. No meio da sua Bíblia tem os Salmos, depois tem Provérbios. Eclesiastes no capítulo 4, no versículo, nós vamos ler a partir do versículo 9. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus está dizendo assim, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Esse versículo, ele contém princípios poderosos para o meu e para o seu casamento. Primeiro, Deus está dizendo, olha, se você cumprir isso daqui, é melhor ser 2 do que ser 1. Há um poder multiplicado quando 2 se transformam em 1. Tem muita gente que diz assim, antes só do que mal acompanhado, certo? Certíssimo. Agora, Deus olhou e disse, só não é bom. Acompanhado com a pessoa certa e do jeito certo, é poderoso. Então ele vai dizer, olha, você quer entender, quer viver uma vida boa? É melhor serem 2. Aquele que acha uma esposa, achou um tesouro, ganhou um presente de Deus. A recíproca é verdadeira. Aquela que acha um esposo, ganhou um presente de Deus. Não foi um fardo. Ai, agora você vai se enforcar. Não, agora você vai se tornar muito mais poderoso. Olha o poder que Deus colocou na instituição do casamento. Mas Deus vai dizer algumas coisas aqui. Ele vai começar dizendo assim, olha, por que é melhor serem 2 do que ser 1? Por causa de prosperidade multiplicada. Como assim? 2 tem melhor paga do trabalho. Um trabalha, o outro trabalha também, e a paga desse trabalho é muito melhor do que a paga de um trabalho de um só. Aí eu já sei que tem gente que olhando para mim dizendo, mas Keila, eu trabalho, mas minha mulher não trabalha. Eu quero saber onde é que existe mulher, dona de casa que não trabalha. Porque eu não conheço. Pensa numa coisa que dá trabalho. Às vezes a gente quer correr para o trabalho para descansar, porque em casa não para não. Minha mãe foi para o céu. Meu pai mora só. E outro dia ele falou assim, agora eu entendo. Que eu chegava em casa, sua mãe parecia uma formiga. Para lá e para cá, para lá e para cá. E eu falava, bem, senta e fica comigo. Ela, não, ainda tenho coisa para fazer. Agora ele sabe o que é o trabalho que uma mulher desempenha dentro de casa. Queridos, pensa num trabalho poderoso. Se sua mulher não trabalha fora, dê graças a Deus. Porque ela está cuidando bem da sua casa, ela está cuidando bem dos seus filhos. Se a sua mulher trabalha fora, dê graças a Deus também, porque você tem uma mulher trabalhadora. A Bíblia está dizendo, o trabalho de 2 é mais poderoso do que o trabalho de um só. A prosperidade multiplicada quando 2 estão trabalhando, enquanto um sai para trabalhar, a outra não desperdiça. A minha sogra tem um ditado que eu acho muito legal. Ela diz assim, olha, o homem pode trazer com um caminhão. Se a mulher pegar com uma colherzinha e jogar fora, ela vence. É verdade isso. Mas nós, mulheres diligentes, sabe o que acontece quando eles trazem de caminhão? A gente multiplica numa proporção extraordinária. Tem melhor paga
do seu trabalho. Eu já ouvi muita gente dizer assim: nossa, quando ele era solteiro, o dinheiro não sobrava. Casou, não sei o que acontece, mas parece que multiplicou. Porque a administração. Quem que pensa melhor, uma cabeça ou duas? Duas. Quando as duas estão pensando juntos, querido, duas pensam melhor. Então Deus está dizendo: melhor é serem dois do que ser um só, porque a prosperidade chega nesse lugar. Prosperidade é multiplicada, eles têm maior ganho do trabalho. A segunda coisa que diz aqui nesse versículo é: melhor é serem dois do que ser um. Sabe por quê? Porque se eles dormirem juntos, eles vão se esquentar. Mas se um está sozinho, como ele vai se esquentar? Esse texto traz um princípio muito poderoso. O frio vai chegar. Eu comecei falando para você que vai haver verão e inverno. O frio vai chegar. Frio não é algo que você causa. Alguém aqui já conseguiu causar o frio? Não. O frio simplesmente, quando dá a estação, ele chega. Existe uma hora, queridos, que as coisas chegam até nós. Jesus nunca nos deixou enganado. Ele disse: olha, no mundo vai ter uma hora que vai chegar o dia mau. No mundo vai ter uma hora que vai chegar a aflição. Mas Deus está dizendo: se vocês forem dois, quando um estiver sofrendo com o que o mundo está proporcionando, quando o frio chegar, quando chegarem as dificuldades, quando a natureza não se apresentar muito confortável, muito agradável, um esquenta o outro. Um ajuda o outro. Os dois juntos ali trocando calor permanecem vivos. Quando chega a aflição, quando chega a tribulação, não é hora de dizer: foi você, a culpa é sua. Não, queridos, tem muita coisa que não é a gente que causa, não. Simplesmente acontece. Enquanto você estiver no mundo e o mundo for o mundo do jeito que está, enquanto Jesus não voltar e não consertar esse mundo, não tem como. Mais cedo ou mais tarde você vai acordar um dia desanimado. Ou mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa que está fora do seu controle e vai te chatear ou vai te causar um prejuízo. Mas quando você chega em casa e o outro está lá, ele vai dizer: meu amor, você não precisa continuar com frio não, eu te ajudo. Deixa que eu cuido de você. Pode deixar que eu vou te ajudar, nós vamos vencer, nós vamos dar conta, vai passar, tudo passa nesse mundo, vai passar. Eu me lembro de uma amiga que me contou uma história muito triste. Ela estava indo para o trabalho e ela bateu o carro. E ela ligou para o marido: amor, bati meu carro. E ele disse assim: estragou muito? Aí ela falou: um pouco. Você acha que vai ser muito caro o conserto? Estragou o outro também? A culpa é sua? A culpa é de quem? E aí ela desligou o telefone e ela disse: ele não perguntou como eu estou. Carro você substitui, mas vida não substitui não. Quando um passa por dificuldade, é a hora do outro perguntar: amor, você está bem? Está tudo bem? Fique tranquila, que precisa que eu vá aí agora? Estou contigo, fique tranquila, vai tudo bem, vai tudo, se acalma. Mesmo que a culpa tenha sido sua, fica tranquilo que a gente vai dar conta. Carro a gente compra outro, dinheiro vem e dinheiro vai, porque é assim que as coisas acontecem. Uma hora a gente vai sair dessa. Fique tranquila, meu bem. Quando o frio chega, um esquenta o outro. Esse é o poder de uma equipe, de uma família estruturada. Não é uma família onde a gente transfere responsabilidades, mas uma família, quando a gente vê que o outro está desanimado, a gente é aquele sustento, aquele socorro, aquele que ajuda. O terceiro princípio que está escrito aqui é assim. Aliás, teve um aí que eu não... Deixa eu voltar aí, que teve um que eu pulei, né? Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Se um cair, o outro levanta. Por que é que a gente cai quando a gente está andando? Às vezes por falta de atenção, às vezes porque andou rápido demais, às vezes porque tropeçou em alguma coisa. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Quando um errar, o outro estende a mão e tira de lá de baixo. É assim que um casamento funciona.
Quando um cair, quando ele estiver deitado lá no chão, quando as coisas para ele não estiverem tão boas, não é a hora de apontar o dedo. Não é hora para dizer, eu te avisei. Quantas vezes eu já te disse isso? Quando um cair, o outro estende a mão e diz, ei, eu te ajudo. Vem cá, levanta. Machucou? Quantos relacionamentos? Às vezes um cai e o outro dá as costas e diz, agora se vira aí que eu vou seguir com a minha vida. O poder de um casamento que dá certo é o poder de um casamento em que dois têm melhor paga do seu trabalho, porque o que é de um é do outro, porque o trabalho de um é para o benefício do outro e o trabalho do outro é para o benefício do um. É o casamento onde um cai e o outro está interessado em levantar, não está interessado em acusar. É o casamento onde quando o frio chega, o outro chega e diz, vem cá, eu vou te esquentar. E o último princípio que está escrito aí nesse versículo é assim: se alguém quiser prevalecer contra um, o que vai acontecer? Os dois lhe resistirão. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Vamos explicar. A Bíblia está dizendo, se quiserem prevalecer contra um, olha só o texto que eu li antes, que diz assim, olha, quando o exército vem contra um vence quantos? 2 vencem quantos? Se alguém quiser prevalecer contra um, que já é forte, 2 vão chegar e dizer, você está querendo o quê? Quando a Bíblia fala sobre prevalecer aqui, esse sentido aqui é um sentido de batalha. Deus trabalha nesse mundo através de pessoas. O diabo trabalha nesse mundo através de pessoas. É através de pessoas que ele vai tentar tirar a sua paz, a sua credibilidade, o seu emprego. E a Bíblia está dizendo, olha, um vai vir contra você, porque vai acontecer, queridos, vai acontecer. Vai ter gente resistindo a você. Por quê? Porque faz parte. Se fizeram isso com Jesus Cristo, você acha que você está fora? Vai acontecer. E ele diz, quando alguém resistir contra você, você tem o poder de vencer 1000. Mas quando a sua esposa está junto, quando o seu esposo está junto, esse poder é multiplicado. Ninguém te vence não, vocês são imbatíveis. Vocês são uma equipe de sucesso, uma equipe poderosa. Ninguém pode contra vocês. Parece brincadeira a história que eu vou te contar, mas eu vou te contar e é verdade. Eu morava numa casa e eu tinha filhos pequenos. Eu saía muito na rua para andar com menino, né? Porque menino precisa sair de casa. E aí eu conheci uma vizinha que era solteira e ela descobriu que eu era crente e de vez em quando eu conversava sobre a palavra e ela me pedia para orar. Um dia ela me chamou na casa dela e falou assim, Keila, eu queria te pedir oração. Eu disse, pois não, você quer que ora pelo quê? Aí ela disse, sabe o que é? Que eu conheci um homem lá no meu trabalho e eu estou gostando dele e ele também gosta muito de mim e eu queria que você orasse para que ele se separasse da mulher dele, porque a mulher da vida dele sou eu. Eu queria te dizer que é brincadeira, mas não é. Isso se chama feitiçaria. Querido, você acha que isso está muito longe de você? Não. Talvez você, homem, que sai para trabalhar, seja tentado por uma pessoa do seu trabalho. Sabe o jeito mais fácil de não cair? Além do seu relacionamento sólido e profundo com Deus, expor para sua esposa, pedir ajuda. A Bíblia está dizendo, quando um vier contra você, 2 resistem com mais facilidade. Mas esses dois sozinhos, vencem batalha também não.
Você vai ver na história de Israel muitas batalhas que Israel foi, chegou lá e perdeu. Por quê? Porque está faltando um pedaço que une esse vínculo. É a terceira dobra do cordão. Eu sempre pensava assim, o que é a terceira dobra? Pega o cordão e dobra, e dobra, e dobra de novo? Não. É uma corda grossa, que ela é feita de 3 cordas. Você já viu isso? Uma corda grossa feita de 3 cordas, ela é toda trançada. Você já tentou arrebentar uma corda dessa? Arrebenta não. Tem que ter uma faca. Um instrumento cortante que você não arrebenta não. Deus está dizendo, olha, se for você e ela, e eu estiver junto, vocês são imbatíveis. Vocês são indestrutíveis. Por que Deus foi entrar nessa questão aí, só nesse último pedaço do versículo, Keila? Por que só no final Deus se apresenta? Queridos, para lidar com pessoas, tem que ter a sabedoria de Deus. Você pode até conseguir lidar com circunstâncias, você pode até conseguir lidar com as coisas desse mundo, mas para vencer pessoas, você precisa da sabedoria de Deus. Porque as pessoas que se levantam contra nós, elas vêm sob uma inspiração espiritual. Quem não é por Deus, é contra Deus. Quem com Deus não se junta, já está espalhando. Tem nada a ver. Ah, querido, se tem uma coisa que tem a ver, é essa palavra. É o que eu te disse, princípio é princípio. Você pode não gostar da lei da gravidade, mas pula do prédio para ver se você vai voar. Não vai voar. Princípio é princípio. Ninguém pode acabar com o seu casamento. Se você obedecer esses princípios aqui, esse casamento vai durar para sempre. Satanás não consegue, as circunstâncias não conseguem, a natureza, o mundo não consegue. Só tem um jeito desse casamento dar errado. E eu vou precisar falar de como é que os casamentos dão errados, porque Deus conta também como é que o casamento dá errado. Deus contou como é que ele dá certo. Quando nós trabalhamos juntos, quando nós temos o mesmo propósito, quando nós lutamos as mesmas causas. Agora, existe um jeito que o casamento dá errado. Antes de te falar sobre esse jeito, eu quero só trazer um princípio de reforço para isso daqui, que eu acho esse princípio fenomenal. Está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 11. Olha esse princípio aqui, como esse princípio é sensacional, só para afirmar isso daqui que eu te falei. Em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 5, olha o que está escrito. Diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse. Quem foi que disse? Quem foi? Olha só o que Deus disse. Princípio é princípio, querido. Deus disse assim: isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Olha só o que Deus disse: homens se reuniram com o mesmo propósito, falando a mesma língua, trabalhando pelas mesmas coisas. Essa história é a história de uma torre que foi feita para afrontar a Deus. Então se reúne um povo focado, preparado e diz: bora construir uma torre para que o nosso nome chegue até o céu. Vamos fazer uma torre tão alta que a gente vai lá ver onde é que Deus mora. Deus vem olhar isso. E quando Deus vem olhar isso, Deus não diz assim: já que o propósito dele está errado, vai fracassar. Deus disse isso? Não, Deus diz: não haverá restrições para tudo que eles intentam fazer. Vai dar certo o que eles vão fazer.
Se eu não vier com minha intervenção, porque o desejo deles era errado, a vontade era maligna, o que eles estavam fazendo, o projeto deles era uma afronta contra Deus. Então Deus diz, olha, porque eles falam as mesmas línguas, porque eles estão unidos pelo mesmo propósito, porque eles estão dispostos a trabalhar pela mesma coisa, ninguém vai parar eles. Olha o que é o poder da unidade, porque eles são um naquele que eles estão intentando. Ninguém vai parar esse povo. O que eu vou fazer? Eu vou confundir a linguagem deles, porque senão é um prejuízo muito grande para eles, porque o que eles estão fazendo é uma afronta à minha lei, e são eles que vão sofrer quando eles afrontam as minhas leis. Então Deus resolve aqui o problema. Quando uma família anda em unidade, não tem quem os pare. Quando uma família está olhando para as mesmas coisas, indo para a mesma direção, focado em ser cooperadores e não competidores, não tem quem consiga resistir contra eles. Só há uma pessoa que pode destruir o seu casamento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Aliás, no capítulo 12, versículo 25. É o único jeito do seu casamento dar errado, é você deixar que isso aqui aconteça. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não permanece de pé uma casa dividida. Não permanece de pé um reino dividido. Eu não sei se você já recebeu essa notícia e se você já compreendeu essa notícia, mas Deus fez de você um rei. O lugar onde você mora é o seu reino. E como está o seu reino? Parecendo o Éden ou parecendo o inferno? Tem que estar parecendo um dos dois. Ou a sua casa está se tornando cada dia mais parecida com o Éden, ou a sua casa está cada dia mais destruída. A única pessoa que pode acabar com o seu casamento é você. Não tem outra pessoa. Sabe por quê? Porque Satanás não vai aparecer para você. E Satanás não é uma força capaz de resistir a você. Ele foi colocado debaixo do seu pé. É você que escolhe se o obedece ou se não o obedece. É você que decide o que você faz com as sugestões que Satanás te dá. Você está com o computador aberto, Satanás manda a sugestão: venha me conhecer. E aí aparece aquela mulher. É você que decide se clica ou se não clica. Satanás não clica por você. É você que resolve o que faz com isso. Satanás é um inimigo que foi derrotado na cruz. Aqui, ó, esmaga debaixo do seu pé. Mas se você deixar, ele vai dizer: ah, foi assim mesmo que Deus falou? Eva, foi assim que Deus falou? Não é bem assim. Deus disse que se você comer, vai ser assim, assim, assim. Eva, deixa eu te falar a verdade. Deus disse isso porque Ele quer acabar com o seu prazer. Ele não quer que você seja igual a Ele. Ela já era. Ela era imagem e semelhança. Queridos, a estratégia não mudou. A estratégia é a mesma. Ah, nada a ver. Tem nada a ver você esconder o dinheiro do seu marido em algum lugar. Tem nada a ver você dar uma olhadinha naquela amiga do serviço. Tem nada a ver sua mulher dormir e você ir pro computador. Tem nada a ver, é isso que Satanás diz.
faz até música. Do cão. Um tapinha não dói. Direitinho no inferno. Deus diz, olha, se a casa se dividir, não vai prosperar. Se em vez de vocês estarem cooperando, vocês estão competindo, se a vontade dele não é a sua, se a sua vontade não é a dele, o negócio está complicado. Keila, muitas vezes a vontade dele não é a minha. Como faz? Conversa. Aí na hora que alguém bater o martelo, é assim que vai ser. Eu goste ou eu não goste. Eu me lembro de uma briga que eu tive com o Ricardo quando os meus filhos eram pequenos. Eu dei uma ordem para os meninos, eu disse, é assim que vocês vão fazer, e o Ricardo veio e disse, não, vocês vão fazer desse outro jeito. Eu não me lembro qual é a questão, até porque meus filhos hoje são adultos. Aí eu falei para ele, não, mas tem que ser do meu jeito, que eu aprendi assim com a minha mãe. E ele disse, mas na minha casa, a minha mãe não faz assim, a minha mãe faz assim. Aí, a gente, longe deles, foi conversar. E ele disse para mim assim, olha, vamos estabelecer uma coisa aqui nessa casa? Nem o jeito da sua mãe, nem o jeito da minha mãe. É o melhor jeito. Nessa situação, qual que é o melhor jeito? Eu acho que o melhor jeito é assim. Eu disse, mas pensa se for assim, 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 assim. No final das contas, ele disse, vai ser assim, assim foi. E deu tudo certo. Conversar, interagir, você vai falar, eu sou o homem da casa, ela tem que se submeter. O livro de Hebreus diz que, no capítulo 11, diz que Sara era uma mulher de Deus e que chamava Abraão de Senhor. Aí está dizendo, olha, Sara tinha um respeito extraordinário por Abraão. Aí os homens vão olhar para mim e dizer, glória a Deus por essa palavra. Tá vendo? Abraão era o Senhor da sua casa. Aí, vai ler o livro de Gênesis. Tem um certo episódio que Deus fala com Abraão, dizendo, Abraão, ouve Sara, bonitinho. Sara tem razão nessa questão. Cadê as mulheres para dar um sorriso aí? Tem hora que mulher tem razão também. Qual é o jeito que se faz? É o melhor jeito. Nem o jeito dele. Ou, se o jeito dele é o melhor, é o jeito dele. Se o jeito dela é o melhor, o jeito dela. Por quê? Sabedoria. Não é fincar feito uma mula. Daqui eu não saio. Sabe, queridos, muitos casamentos têm sido destruídos simplesmente porque os cônjuges estão permitindo divisão dentro do seu relacionamento. A carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios é a maior carta escrita na Bíblia. Aliás, Romanos é um pouco maior, porque tem 16 capítulos. Mas em 1 Coríntios vai ser resolvido um problema muito simples. Paulo abre a carta falando, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falem vocês as mesmas coisas. Andem em unidade. É isso que precisa na nossa casa. Andar em unidade. É o mesmo caminho. É olhando para o mesmo alvo. É um ao outro ajudou. E quando o outro está fraco, diz, seja forte. Eu te ajudo. Eu estou com você. Só existe uma pessoa capaz de destruir a sua casa. E essa pessoa é você mesmo. Keila, e eu, que tenho um marido descrente, que está me dando trabalho, as coisas lá em casa são complicadas. 1 Coríntios, no capítulo 13, diz assim, que o amor vence todas as batalhas.
histórias. Eu não estou desconsiderando que existem casos de casamento que nem parece casamento. Só que isso, queridos, é muito pouco perto do todo. Tem muita gente se separando sem precisar, sem dever, separando por nada. E tem muito casamento que continua existindo, mas cada um está seguindo a sua própria vida. Cada um está cuidando das suas próprias coisas. Nem parece casamento. Eu tenho uma amiga porque eu não trabalho mais no mesmo lugar, mas eu tinha uma amiga de trabalho que um dia conversando, ela me disse: não, lá em casa eu compro o meu sabonete e ele compra o sabonete dele. Eu compro a minha pasta de dente e ele compra a pasta de dente dele. Eu pensando, que casamento doido é esse? Onde está a melhor paga do trabalho dos dois? Se o meu trabalho é só para mim, o trabalho dele é só para ele, que casamento é esse? Tem gente fazendo contrato pré-nupcial. Eu vou casar com você, mas você não entra em nada meu. O que é meu, o que é seu é seu. Isso não é a aliança que a Bíblia ensina. A aliança que a Bíblia ensina é: eu estou comprometida com você até que a morte nos separe. E se o meu compromisso com você é esse, deixa eu te falar uma coisa: eu não quero ter uma vida miserável, não. Já que eu vou ficar com você até que a morte me separe, nós vamos ter que fazer esse negócio ser bom. Vai ter que prestar. Como é que a gente faz para isso prestar? Aí você fala qual é a sua queixa, ele fala qual é a queixa dele, e a gente vai resolver os problemas. A gente não vai fingir que os problemas não existem, a gente vai resolver os problemas. Uma casa dividida contra si mesma não prosperará. Agora, quando dois andam em unidade, um vence 1000, dois vencem 10.000. E quando Deus está envolvido nesse relacionamento, a casa não precisa ser uma casa. A casa pode ser um pedacinho do Éden. A casa pode ser um pedacinho do jardim de Deus. Fica de pé no seu lugar.